Eu confesso que eu gosto muito de obras que elas tendem a abraçar o absurdo. Eu comentei aqui no canal, até quando eu falei de Mickey 17, que eu sinto que tem muito diretor, muito roteirista, muito autor ali de livros, que eles parecem ter um pouco de medo de abraçar esse senso de absurdo, que é um senso de absurdo que combina muito ali com o gênero da ação, principalmente. Afinal de contas, desde o Hitchcock a gente tem filmes de ação ali do Intriga Internacional que vão brincando com o absurdo e que parece que é um absurdo que foi escalando no decorrer de todos esses anos. Afinal de contas, hoje em dia a gente tem Velozes e Furiosos, Missão Impossível, que são filmes que eles tendem a abraçar o absurdo cada vez mais. Mas aí chega uma dupla de diretores, que é o Dan Burke e o Robert Olsen, e eles querem abraçar o absurdo de uma maneira ainda mais maluca, né? Afinal de contas, o cinema de ação, ele tá vindo ali nessa esteira pós-John Wick, onde a gente tem esse tipo de ação, esse tipo de filme muito específico, com aquela ação mais coordenada, aquela ação mais coreografada. E é justamente nessa esteira pós-John Wick que Novo Kane, A Prova de Dor, surge, só que com uma ideia muito mais absurda, muito mais maluca, que brinca com esse senso de ação, né, que tá sendo construído desde que John Wick saiu e que a gente vai tendo vários outros filmes tentando brincar com essa mesma ideia de ação, tentando estabelecer uma ideia parecida, mas que usa de uma premissa que às vezes é meio simples, parece simples, mas ela parte pro absurdo pra tentar fazer um filme de humor e comédia ali, com um toque talvez até de romance, que funciona de uma maneira muito única e que só funciona realmente porque os diretores, eles abraçam o absurdo, eles abraçam toda aquela extrapolação que eles se permitem fazer logo nos primeiros minutos, com uma premissa simples de um cara que ele não sente dor. Ele tem ali uma condição ali que ele não sente nenhuma dor, então ele faz, né, ele vive toda uma vida com todos os cuidados extremos possíveis, todos os cuidados possíveis, aí não come nem comida sólida para não mastigar a própria língua e não sentir e acabar não se machucando ali, não morrendo, né? Eles até falam que a expectativa de vida de uma pessoa com essa condição é 25 anos. E aí esse personagem que é o Nathan, interpretado pelo Jack Quaid, de The Boys, de Pânico 5, de Acompanhante Perfeita, ele acaba conhecendo uma garota, meio que já se apaixona, e aí quando essa garota é sequestrada, ele decide que ele vai atrás dela, e aí não importa mais o fato de ter todos esses cuidados excessivos, ele vai deixar tudo isso pra lá e se aproveitar dessa condição de não sentir dor pra conseguir resgatar ela, tal, para conseguir enfrentar quem ele precisar enfrentar, fazer o que ele precisar fazer. E aí, como eu falei, é uma trama que ela é absurda, quando a gente fala assim parece absurdo, e aí assistindo a gente vê que ela realmente ela é algo que vai extrapolando cada vez mais. Ela chegam vários momentos que vão extrapolando toda essa ideia do personagem não sentir dor pra criar algumas cenas que são bizarras, são divertidas, são engraçadas, mas ao mesmo tempo causam aquela sensação de sabe, porque a gente sabe que aquilo normalmente estaria machucando ele não está sentindo dor, o que não impede que a gente não imagine a dor que é aquela situação que ele está passando. Mas que é um filme que ele funciona por causa do absurdo. Ele funciona pelo absurdo e não apesar desse absurdo. Justamente por causa de tantos gêneros que ele vai brincando, de tantas situações que ele vai abrindo. Então, como eu falei, toda a questão do próprio humor, na construção do personagem do Jack Quaid, a questão do relacionamento que ele cria ali, que não é nem um relacionamento ali muito extenso, né? Ele acabou de conhecer a garota, ele acabou de ter um momento ali com a garota que faz com que ele já fique assim, meio apaixonado por ela, porque na cabeça dele ele encontrou a garota da vida dele. Até, claro, as sequências de ação, que foi como eu falei, que é um filme aí que vem aí na esteira ali do pós-John Wick, ou seja, é um filme que ele precisa criar vários momentos de ação, vários set pieces de ação, cada vez um mais maluco que o outro, e todos sempre apoiados na base de que ele não vai sentir as dores normalmente. Então ele se permite passar por situações que não necessariamente os personagens passariam ali, pelo menos não com a mesma boa vontade que ele passa, como num dos momentos mais bizarros e divertidos do filme, que é quando ele enfrenta um tatuador. E aí ele acaba fazendo uma coisa ali com vidro que eu achei. Eu dei muita risada quando assisti, mas ao mesmo tempo é aquela risada meio incomodada, né? Aquela situação que você fica, cara, é inacreditável, eu não acredito que eu estou vendo isso. O Novo Kane é cheio desses momentos. Eu acho que isso, por exemplo, é um dos pontos mais interessantes desse filme e que faz com que ele se diferencie, faz com que ele acabe sendo um filme bem divertido. Mas antes de eu continuar falando de Novo Kane, eu quero me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Ada, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui. Deixa também um like nesse vídeo que vai me ajudar bastante e vai ajudar esse vídeo a chegar para mais pessoas. Estou sempre falando de filmes aqui no YouTube, seja de lançamentos no cinema ou no streaming. E se você curte cultura pop, livros e séries, vale me seguir nas outras redes sociais.
sociais onde eu falo mais desses tópicos, mais aprofundado, coisas que eu não trago pro YouTube. O arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Bora aí falar de Novo Kane, A Prova de Dor, filme dirigido pelo Dan Burke e pelo Robert Olsen, e que é essa obra que eu tava curioso, porque eu achei a premissa interessante, mas eu acabei me divertindo muito mais do que eu achei. Eu achei que ia ser mais um desses John Wick genéricos, mas não, ele tem toda uma pegada diferente, ele tem toda uma personalidade ali, que parte justamente da premissa bizarra ali do personagem não sentir dor, mas para criar vários momentos divertidos, vários momentos realmente de ação que são totalmente absurdos e que talvez não funcionassem em outras obras, mas que aqui, dentro da proposta que tá criando aqui, bizarramente funciona. Acho que justamente por ele vir, como eu falei, nessa questão de um cinema de ação que já é muito inspirado por John Wick, né? Tem ali o Anônimo. A gente tem vários filmes que vão pegando essa ideia e vão tentando reaproveitar de outras maneiras. Mas ele é um filme que ele extrapola todos os limites que a gente imagina do cinema de ação. Então, como eu falei, a questão do absurdo, né, essa ideia de jogar o cinema de ação para um lado mais absurdo, não é nada nova. Mas a forma como ela é feita aqui, muitas vezes, não remete ao que a gente está assistindo no cinema recente de ação. Às vezes, talvez vai muito mais pro lado do brucutu, só que acaba sendo uma subversão justamente pelo personagem do Jack Quaid, né, essa figura do Jack Quaid tá longe de ser um brucutu, como a gente lembra ali do Sylvester Stallone, do Arnold Schwarzenegger, são aqueles caras bem bombadões, com aquela ideia de masculinidade de um jeito muito específico, enquanto o personagem do Jack Quaid, ele é um cara ali mais franzino, ele é um cara mais introspectivo, mais bobalhão, que é justamente a persona que o Jack Quaid ele vem construindo dentro dos personagens dele, né, que sempre tem essa faceta mais pateta, mais bocó, que pode ou não se revelar algo mais, né? A gente tem, realmente, como eu falei, todos os trabalhos dele que eu consigo citar, tem essa ideia dessa construção de personagem, e ele vai usando esse estereótipo do personagem do Jack Quaid, às vezes pra surpreender a gente, ou pra realmente criar uma construção ali de um desenvolvimento. Em Novo Kane eu diria que é mais a segunda opção, justamente porque ele vai passar por essa questão do desenvolvimento quase que forçado, porque se ele quer salvar a garota, né? Se ele quer salvar a namorada dele ali, bem namorada, mas é a garota que ele quer salvar, que é a Sherry, interpretada pela Amy Thunder, ele vai realmente precisar lidar com essas situações de uma maneira mais ali brucutu, né? Ele vai ter que sair na mão, ele vai ter que usar alguma arma. Para o personagem que é introduzido no filme, né? O personagem que é apresentado ali nos primeiros minutos, isso é algo meio impensável. Ele é o cara ali mais nerdinho, ele é um cara que é mais introspectivo, ele não tem muito jeito com mulheres, ele fica dentro ali da casa dele, ele fica jogando videogame. Então a gente vê totalmente essa mudança no personagem, que é bem construída, bem passada ali pelo Jack Quaid, mas sempre passando pelo senso do absurdo, que eu acho que é o que faz funcionar. Se não fosse por isso, a gente ia ficar meio que tipo, não conseguir comprar muito essa ideia. Mas como é uma ideia que ela vai brincando com o absurdo e vai extrapolando isso cada vez mais, a gente acaba se deixando levar pela ideia do filme. Afinal de contas, o Novo Kane é aquela obra que ela ou funciona porque ela tá funcionando ali no 100%, né, porque os caras realmente se jogaram na ideia, porque se eles não se jogassem, quisessem ficar num meio termo, esse meio não ia conseguir funcionar, ele ia ficar naquela coisa mais qualquer, mais genérica, e acaba que a gente é meio que passar de uma forma bem esquecida, bem batida mesmo. Mas como eles vão lá e utilizam essa ideia pra extrapolar tudo que eles podem extrapolar dentro da obra, o filme acaba se tornando algo bem divertido, acaba se tornando uma experiência muito mais distinta do que a gente esperava quando a gente ia ver um filme de ação novo, principalmente como eu falei, que é quando a gente vê que são vários filmes que estão seguindo uma lógica, estão seguindo ali já um estilo muito específico dentro do cinema de ação. Isso também permite com que o filme ele consiga lidar com as suas próprias ideias de uma maneira muito criativa. Então, como eu citei, toda essa ideia da hora que ele vai enfrentar ali o tatuador, né, como ele usa ao seu favor as coisas do cenário, os objetos do cenário, como ele usa ao seu favor o fato dele não estar sentindo dor. Tudo isso permite que os diretores eles pensem das formas mais bizarras e criativas para conseguir lidar com os empecilhos que vão aparecendo, né? Tudo isso vai seguindo uma lógica bem parecida com videogame, inclusive, onde a gente tá com aquele personagem que ele vai evoluindo, só que aqui meio que cada mudança ela vai sendo sentida tanto nas roupas ali do personagem, né, na mudança dos trajes, porque eles vão sendo meio que destruídos no decorrer, mas também no próprio personagem, que também vai sendo destruído no decorrer, né? Então, em dado momento, ele tá com a mão enfaixada, ele tá com um tiro que ele levou, então ele foi lá e meio que fechou a ferida, ele tá com um machucado no pescoço, e aí a gente vai vendo, quando a gente olha o personagem que tá ali nas primeiras cenas do filme pro personagem que tá nas últimas cenas do filme, a gente vê como ele passou por toda essa questão. Eu falo que eu realmente me lembro muito de uma questão assim de videogame, né? Personagem que a gente vai levando no decorrer da obra, que ele vai precisando ser visualmente alterado, né? E tem alteração no visual dele
para implicar as mudanças que ele está passando. Nesse caso, as mudanças elas vão muito desse desenvolvimento de um lado mais másculo dele, né? De transformar ele nesse guerreiro, como eu falei, meio que lembra o Brucutu ali dos anos 80, dos anos 90, mas ali dentro da persona do Jack Quaid, dentro do arquétipo magricela, mais quietinho do Jack Quaid, que precisa sair disso para conseguir, se ele quiser, ter alguma chance de encontrar a menina, de salvar a garota. Ele até fala dessa questão, tipo, se ele quiser salvar a garota que tá em apuros, ele precisa ter esse lado mais corajoso e tal. É uma história que ela é muito boba, né? Ela é muito, assim, dentro daquele arquétipo meio básico, né? O príncipe salvando a donzela em perigo, sabe? Uma coisa bem clichêzona. Só que, novamente, eu acho que funciona por estar dentro de um viés de absurdo, porque todo filme ele funciona quase como uma caricatura. Então se o próprio Jack Quaid, né, se a própria Donzela em Perigo são caricaturas, né, afinal de contas a Sherry também não é essa garota que a gente espera ali, tipo, que tá realmente, nossa, desesperada, que tá simplesmente uma vítima da situação. Enquanto Nathan, né, ele também não é esse herói mais clichêzão, ele também não é esse herói esperado, seja de um filme de romance, seja de um filme de ação. Mas a caricatura, ela vai chegando em outros aspectos da obra, tanto nas cenas de ação, na forma como o Nathan ele precisa sair das situações, mas até dos personagens que ele tá enfrentando, né? Cada vilão ali, cada chefe de fase, pra gente continuar na alegoria do videogame, ela é uma caricatura. Ela é uma coisa assim muito clichê, muito dentro de algumas ideias que a gente já viu em outros filmes, já viu em outros personagens. Então a gente tem o cara que ele é assim, tipo, muito violento, a gente tem o cara que ele é um caçador, então ele entra, inclusive tem uma cena das armadilhas que eu acho que é muito bizarra, é muito engraçada, porque como ela cabe aqui, como eles fazem ela se encaixar dentro da narrativa do filme sem se tornar algo muito dissonante com o que a gente tá assistindo. E o próprio vilão ali, tipo, um dos bandidos, que é aquele cara que ele é aquele mais frio, né? Aquele vilão mais frio, mas que não por isso menos psicótico, menos sádico. Quando a gente junta tudo isso, né? As caricaturas que são os personagens, com as bizarrices das situações que são criadas, toda essa criatividade, a gente vê que Novo Kane ele tá muito mais para um lado de uma sátira do que para um filme para se levar muito a sério, né? Acho que ele deixa isso muito escrachado em vários momentos, inclusive quando a gente para pra pensar que o personagem principal ele vai se mutilando no decorrer, né, da história. Dá pra dizer que Novo Kane é quase um sucessor espiritual ali do primeiro Deadpool, já que ele também, no fim das contas, ele acaba sendo esse filme de romance, e ele usa isso, né, da brincadeira desse filme de romance pra vender essa ideia, pra vender a sua história, e é até algo que é incorporado um pouco no marketing da obra. E realmente é um filme que é tal qual Deadpool, ele funciona porque ele sabe exatamente o tom que ele precisa assumir, né? Ele sabe que se ele for para um lado muito sério, ele não vai funcionar, né? Então não dá para assumir o tom ali do John Wick, o tom do Anônimo. Não dá para ser aquela coisa também que só vai ficar no meio termo. Não, vamos sugerir uma ideia aqui, que é uma ideia do cara não sentir dor, então no decorrer do filme ele vai passar por situações que seriam muito dolorosas e que por ele não sentir dor, isso vai funcionar, ele vai conseguir passar quase como se fosse um superpoder, mas vamos ficar só por isso, também não ia funcionar, ia ficar algo meio genérico, ia ficar algo que ia vender uma ideia legal, mas que ia ficar muito abaixo dessa própria ideia. Mas não, ele extrapola, ele brinca com o absurdo, ele não tem medo de ser um filme bizarro quando ele precisa construir a sequência de humor, né? Quando ele precisa construir algo mais cômico dentro das cenas de ação. Ele é um filme que ele vai casar as situações ali dos gêneros, como eu falei, do romance, da comédia, da ação, até da questão de ser um filme de crime, né? Que tem todo um plot ali referente ao sequestro da garota que ele vai tentar salvar. E é um filme que ele extrapola todos os limites, ele tenta colocar a barra do absurdo no cinema de ação lá em cima, e ele consegue brincar muito bem com isso. Eu acho que a dupla de diretores é muito efetiva, por ser muito criativa realmente com as situações que eles criam, e sempre fazendo isso nesse tom do absurdo, que brinca muito bem com o tom de humor dentro de um filme de ação que acaba sendo bem interessante de ser assistido, por oferecer cenas e momentos ali que são muito marcantes e que a gente não vai encontrar em outras obras, pelo menos não da mesma maneira como a gente está encontrando aqui, o que acaba se tornando um diferencial para a experiência. Então, para Novo Kane, A Prova de Dor, nota 8. Realmente fiquei muito surpreso, eu acho que é um filme divertido, eu acho que é um filme que merece ali uma atenção que talvez ele nem consiga, justamente porque ele não é aquela obra que vem com um nome, né, por trás, assim. Ele não é um filme baseado num livro, ou no próprio videogame, como eu cheguei a comparar aqui, ou numa franquia de longa data, mas ele é uma obra que ele brinca com justamente as ideias originais dele para criar um filme que é novo, para criar um filme que simplesmente não seja um repeteco do que a gente já viu, embora a gente consiga comparar ele com outras coisas, ele tem
todo um lance próprio, ele tem toda uma personalidade própria. O Jack Quaid tá super bem no papel, é o novo papel do Jack Quaid, onde ele interpreta o arquétipo Jack Quaid. Mas mesmo assim, funciona muito bem. Eu acho que toda a brincadeira que eles fazem aqui, as sequências de ação são muito loucas, as sequências de ação são divertidas de serem assistidas. É um filme divertido, acho que é um filme que tem uma proposta bem própria, cumpre muito bem essa proposta, sabe? É aquele filme de ação menos sério, filme de ação que talvez ele esteja num lugar, numa prateleira que Velozes e Furiosos está, sabe? Então, pra quem é fã de Velozes e Furiosos, talvez curta o que Novo Kane tem a oferecer, e que definitivamente ele é uma obra que vem num ano que a gente tá tendo narrativas novas, né, narrativas interessantes, absurdas, e que parecem que não estão sendo vistas como deveriam, e inclusive o próprio Acompanhante Perfeita é um filme desses que tem uma narrativa absurda, com o próprio Jack Quaid. E o Mickey 17 eu citei aqui no vídeo porque ele também é muito absurdo, apesar de ser baseado num livro, ele é muito absurdo. Tem o Robert Pattinson, dirigido pelo Bong Joon-ho, super interessante. Mas é isso, me conta nos comentários se você gostou de Novo Kane, A Prova de Dor. Se você ainda não assistiu, me conta a sua expectativa, eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.